Vamos lá, irmãos. Nós queremos ler um texto da palavra do Senhor. Texto de Marcos, no capítulo 6, no versículo 45. Marcos, capítulo 6, versículo 45 a 56. Pronto, irmãos? Nós queremos, irmãos, também deixar um beijão, uma coisa diferente para nós. Essa semana tem uma irmã que ela, na verdade, muitos irmãos, eles têm acompanhado a igreja aqui pela internet. E essa semana uma irmã, ela falou assim: pastor, tudo que o senhor ministra lá, na hora da oração, na hora da coisa, eu faço em casa. E aí eu achei joia. Aí nós temos irmãos, outras cidades, em outros estados, irmãos, que alguns até disseram que são membros da igreja via online. É um jeito novo de ser crente, né, irmão? Tá bom. Aí eu queria, irmão, normalmente que se fosse online, nós estaríamos mandando um abraço. Mas como eles nos ouvirão amanhã, não é verdade, irmão? Nós estamos deixando um abraço para todos os irmãos que nos ouvem, que nos acompanham pela internet, as mensagens gravadas, tá bom? Deus vai abençoá-los poderosamente, tem abençoado a vida dos irmãos, né? Nós queremos deixar um abraço da igreja em nome de Jesus, tá certo, irmãos? Eu queria que você desse um glória a Deus para eles ouvirem amanhã, em nome de Jesus. Aleluia, meus irmãos. Eles vão estar ouvindo. Esse glória a Deus, tenho certeza que vai abençoar a vida de todos esses irmãos que nos ouvem, que estão assistindo e acompanhando a igreja, acompanham os louvores, acompanham as mensagens toda segunda-feira pela internet. Bom, em breve, se Deus quiser, nos acompanharão em tempo real, em nome de Jesus Cristo, né, irmãos? Vamos lá, irmãos. Marcos capítulo 6, versículo 45 a 56. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo a despedida, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu ao barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Amém. Senhor, nós pedimos a tua bênção, tua misericórdia, graça, Senhor, por nós, sobre os nossos corações nessa noite. E também, Senhor, em pessoas que ouvirão as mensagens, serão ministradas durante a semana, pela mensagem, pelos cânticos que estão sendo reproduzidos. Nós pedimos a tua bênção sobre cada família, cada lar, cada pessoa que nos ouve. Que tu possa falar poderosamente ao coração de cada um de nós. Senhor, que seja uma terra fértil o nosso coração nessa noite. Por favor, fala a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, eu vou pedir que você tenha um pouco de paciência, sei que está calor, mas a gente está orando e a gente espera que seja o último domingo desse jeito, né, meus irmãos? Semana que vem nós já estaremos com o salão climatizado.
Em nome de Jesus Cristo, tá? Nossa oração é para isso, tá, queridos? Ore por isso, contribua também para a gente conseguir suprir e pagar essa despesa que virá aí. Mas que, no final de tudo, quem paga a conta é o Senhor, né? É o Senhor Jesus quem dá o aval, é Ele que, no final de contas, vem dele os recursos. Muito bem. Irmãos, esse texto eu trouxe uma palavra sobre ele algumas vezes, mas nunca nessa caminhada que nós vamos ter nessa noite. E o tema dessa noite tem a ver com o fato de Jesus ter mandado eles irem para o outro lado, e aí você vai perceber que no outro lado, no versículo 53, eles chegaram lá e amarraram o barco. Ou seja, se eles amarraram o barco, obviamente, eles tiveram que desamarrar o barco desse lado. Então, eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre desatando o nó. A necessidade de nós desatarmos o nó para a gente alcançar aquilo que Jesus quer para as nossas vidas. Tá? Aí, para você, a primeira coisa que Jesus, depois da multiplicação dos pães, um evento formidável, e diz o texto lá de João capítulo 6, versículo 15, que as pessoas que estavam lá, devido à multiplicação, ou seja, pão de graça, peixe de graça, eles queriam fazer de Jesus rei. E Jesus fala que por conta desse motivo, ele pega os discípulos e os envia para o outro lado. Um dos motivos pelos quais Jesus queria que eles saíssem dali, Jesus tinha propósito em outro lugar, mas um dos motivos que Jesus queria que eles saíssem dali é porque eles estavam poderosamente, seriam tentados, seriam provados, e Jesus queria livrá-los dessa coisa que eles também queriam. Eles sempre quiseram, os judeus sempre quiseram que Jesus fosse rei terreno. E aí, a intenção do povo, porque viu a multiplicação, eles queriam fazer Jesus rei. E Jesus, então, envia os discípulos para o outro lado do mar, despede a multidão e vai para o monte para orar. 3 coisas acontecem aqui. Jesus insiste. O texto fala que Jesus insistiu. Essa expressão quer dizer que não simplesmente Jesus teve que falar algumas vezes, perseverar nessa insistência, meus irmãos, para que pressionou, insistiu, falou com os discípulos, porque os discípulos não estavam querendo ir para o outro lado. Então, eu aprendo que tem coisas na vida da gente que Jesus quer fazer, mas a gente não está querendo que Ele faça. Tem coisas que Jesus está mandando a gente fazer, mas a gente não está obedecendo. E Jesus está insistindo há algum tempo com a gente. Tem coisas que Jesus está insistindo, faça, vai para o outro lado, vá para lá. E a gente vai para o outro lugar. A gente está querendo, Jesus manda a gente para lá, e a gente está querendo ir para outro canto. Jesus está mandando a gente fazer desse jeito, mas a gente faz de outro jeito. Então, a primeira palavra que vem desse, que diz que Jesus estava insistindo. Aí de tanto Jesus insistir, irmãos, com os discípulos então resolvem ir, vamos embora. E eles foram, o texto não fala literalmente, mas obviamente, o barco que eles entraram no barco, esse barco estava amarrado ali. E uma das coisas que eles precisaram fazer para que o barco fosse para o outro lado, seria desatar o nó. Porque eles amarravam o barco, amarravam a corda, davam um nó e ficava preso ali. O vento tentava levar o barco, mas o nó segurava o barco. Então, tem coisas na vida da gente que se a gente não desatar o nó, primeira lição, se a gente não desatar o nó, a gente não vai a lugar nenhum. Está entendendo? E tem muita gente que está precisando desatar o nó. Nós precisamos desatar o nó. Nós precisamos soltar o barco. Tem coisa que está prendendo a gente. Irmãos, e aí a gente vai percebendo que durante a história bíblica, e na nossa vida, mas eu quero fazer citações bíblicas, pessoas tiveram muita dificuldade de desatar o nó. Uma das coisas que foram necessárias para Abraão, quando Deus fala para Abraão, Abraão fala assim, Deus fala para Abraão, sai da tua terra e desata o nó da tua parentela. Tá lá.
larga a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele precisava desatar o nó. Ele não desatou o nó totalmente. Ele levou Ló, seu sobrinho, com ele. E porque ele não desatou esse nó direito, meus irmãos, ele levou junto o seu sobrinho trouxe problema para ele lá na frente. Então, quando Deus fala uma coisa, Deus sabe o que está fazendo, gente. E nós precisamos desatar. Tem muita gente, irmãos, que está preso a algumas coisas. Deus está falando para a gente fazer algumas coisas. Deus quer mudar a nossa vida. Quantos casais, quantas famílias que Deus está falando que é para ir para uma cidade, que é para ir para um lugar, mas ficam apegados, por exemplo, à família, apegados à terra, apegados aos amigos, e não conseguem ir. Irmãos, enquanto a gente não desatar, a gente não vai. Quando Jesus, lá no capítulo 9 de Lucas, verso 57 em diante, algumas pessoas queriam seguir a Jesus. Aí, eles falam assim, não, mas primeiro deixa eu despedir da minha família. Aí o outro fala assim, não, primeiro deixa eu sepultar meu pai. Quando a gente lê aquele texto, a gente pensa assim, pô, Jesus não deixou nem o cara ir para o cemitério enterrar o pai? Pô, Jesus também é radical. Não é isso. É porque a cultura dizia que o cara tinha que esperar o seu pai envelhecer, morrer, e depois que ele podia ir, então. Então, aí ele ficou apegado. Nada nessa vida, irmãos. Aí tem muitas coisas que nós somos tão apegados e tão apegados, irmãos, que isso está nos atrapalhando. Não estou dizendo que você não tem que amar sua família, você não tem que honrar seus pais, mas você tem que seguir tua vida. E outra coisa, meus irmãos, os pais precisam deixar seus filhos embora. Sabe qual foi o problema do filho pródigo? O problema do filho pródigo é que ele foi precipitadamente. Ele não foi, quando ele sai de casa e pede a herança, ele foi antes do tempo. Ele não foi debaixo de bênção. Mas a verdade é que todo filho precisa ir embora, é ou não é? Precisa ou não precisa, irmão? Precisa ir embora. A gente já passou o tempo. Precisa ir embora. Gil, né, Gil? Para a glória do Senhor, vai ficar... Agora Gil enriquece. Gil é um caminho dele. Agora ele vai casar, os irmãos não conhecem Gil, está conhecendo agora. Dia 24 de outubro ele casa a Jéssica, segundo filho. E agora o ninho fica vazio. Não é verdade? Agora, só festa. Então, meus irmãos, os filhos têm que ir embora. Duas coisas. Às vezes a gente não quer, a gente fica amarrado, fica preso. E dando desculpas. Não, porque se eu for, meu pai, vai ficar, minha mãe, meu pai, vai sentir muita saudade. Aí as mães, não sei. Meu irmão, tem que desatar esse nó. Tua vida tem que andar. Tá entendendo? Deus às vezes tem ministérios para as pessoas. Tem carreira pro cara, carreira pra pessoa. Mas eu vou pro Palmas, sair do Rio, pro Palmas, e minha família vai ficar lá, pá. Entendeu? É igual vó. Vó, irmão, tem que deixar os filhos, ama esses netos, mas quem tem que cuidar é pai e mãe, que cuida de filho. Entendeu? Desata esse nó, rapaz. Responsabilidade de criar filha de pai e mãe. Não é de vô. Vou tomar conta para ir no mercado, pô. Entendeu? Mas aí você vai perceber os avós fazendo planejamento. Não vejo a hora dos meus filhos casar, para eu tomar conta dos meus netos. Fala sério, rapaz, desata esse nó. Tá entendendo? A responsabilidade é sua. Se arrumou filho, cuide dele. Tá entendendo? É o preço de você ter filho. E ó, irmãos, e é uma bênção você. E aí é só que a gente não desata o nó. A gente tem possibilidades para ir para outro lugar. Tem que desatar o nó. Tem que ir para frente. As experiências de irmãos, inclusive da igreja, só prosperaram depois que eles tiraram o coração de onde moravam.
Se você não desatar o nó da sua cidade de origem, você não prospera em Palmas. Está entendendo? Está na hora de você desamarrar o teu coração, desatar seu nó da cidade de onde tu veio. Deixa a cidade andar. Amém, irmão? A igreja está muito silenciosa hoje. Desata teu nó na cidade, rapaz. Deus te trouxe para Palmas? Bota para quebrar. O cara fica com o coração aqui e fica pensando na terra. Deixa a tua terra, rapaz. Você ama a tua terra. Eu amo a minha terra, amo os meus pais. Mas, irmão, Deus me trouxe para cá. Eu tenho uma missão nesse lugar. E desatei o laço, o nó. Tem que desatar. Se você não desatar o nó, você não vai prosperar em Palmas. Você não anda em Palmas. Às vezes a gente vê muita gente assim, qualquer dificuldadezinha, a pessoa já pensa, vou voltar para não sei onde. Meu irmão, desse jeito não vai. Qualquer problemazinho, qualquer dificuldade, a gente, coração lá. Meu irmão, tem que tirar o nó. Quando Deus foi lá para Ló e falou assim, Ló, sai dessa cidade com a tua família. E Deus falou assim, não olha para trás. O que Deus estava falando com Ló? Tem que desatar o nó. E aí você talvez nunca tenha percebido, Ló deixou para trás amigo, casa, televisão LCD, de tudo, PlayStation, deixou carro para trás, deixou moto, deixou tudo para trás. E Deus falou assim, Ló, não olha para trás. Desata o nó. Aí a mulher de Ló ficou pensando nos vestidos que tinha deixado, ficou pensando nos amigos, ficou pensando no fogão novo, ficou pensando na geladeira nova que tinha comprado há pouco tempo. Aí ficou pensando, ficou uma estátua de sal. Sabe por que ela se tornou uma estátua de sal? Porque não desatou o nó. Está entendendo? E Jesus lembra disso no Evangelho. Lembre-se da mulher de Ló. E eu quero que você diga para o seu irmão aí, está perto de você. Olha a mulher de Ló. Olha lá. Amém, meus irmãos? Muitas vezes nós precisamos desatar o nó para não pecar. Está entendendo? O que Jesus fez com os discípulos? Jesus desatou o nó. E o texto de João capítulo 6, 15 fala que Jesus estava livrando os caras para que eles não caíssem em tentação do fato de fazê-los reis. De fazer Jesus rei. Então Jesus estava tirando os caras dali. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos que desatar o nó e ir para outras bandas até mudar de emprego para não cair em tentação. Está entendendo? Às vezes a corrupção, às vezes o negócio está tão sério, o ganho ilícito, a maracutaia, o privilégio, né? Informações privilegiadas, está tão alvoroçado, meu irmão, que você tem que sair desse lugar. Ou você sai desse lugar, ou você vai cair. Mas aí a gente fica preso, o nó fica preso. A gente fica pensando, vou perder isso. Você tem que desatar o nó. Mas, você está num lugar, onde tem um cara lá cheirosão. Entendeu? Bonitão. Saradão. Que está te perturbando, minha irmã. Vou dizer uma coisa, hein? Faça uma oração. Deus, tira esse miserável daqui. Ou então me tira. Sai você. Sabe por quê? Se você não desatar esse nó, você vai cair. Tem momentos, meus irmãos, que a gente tem que correr. Às vezes é uma situação no trabalho que você está vendo que essa dona não vai sair de lá. E essa dona está te perturbando. Se você chegar ao ponto e você falar assim, eu preciso sair daqui. Isso está dando certo. Saia de lá. Está entendendo? Perca, desate o nó. Perca teu trabalho. Sai desse lugar. Mas não perca a sua família. Está entendendo? Jesus, que era Jesus, mandou os discípulos para o outro lado do mar. 9 quilômetros. Navegaram a noite inteira. Para livrá-los de um problema. Jesus foi para o monte orar. Cuidado, meus irmãos. Cuidado.
Tem muita gente, eu conheço pessoas, eram seminaristas, quase já se tornando pastor, que por conta de discipular uma moça, um princípio que eu ensino na igreja, não discipule mulher. Não discipule. Aí ele quis insistir, crente demais, tem gente que é crente demais. Discipulou tanto essa moça que se envolveu com ela, perdeu o casamento. Está entendendo? Então, você cuidado. Tem coisas que você vai dizer, eu não vou fazer. Eu não vou insistir. Eu não vou enfrentar esse negócio. José saiu correndo, pelado, sem roupa, para não cair. Depois inventaram a mentira lá e foi para na prisão, mas Deus cooperou para o bem, você sabe a história. Mas ele falou assim, longe de mim pecar contra o Senhor. Ele rapou fora, ele correu, a mulher agarrou ele correu. Ele estava livre, meus irmãos, para desatar o nó. E a gente também, tem momentos, irmãos, a gente perde dinheiro, a gente perde o emprego, mas a gente precisa desatar o nó, a gente não tem que estar preso a essas coisas. Por vezes nós precisamos desatar o nó para não pecar. Certo? Aí o texto continua, Jesus, eles desatam o nó, estão lá dentro, e eles começam, o texto fala que ele, no verso 48, Jesus estava orando, ele os viu remando com dificuldade. Uma coisa, irmão, eu quero dizer para você, desate o nó e reme. O que é remar para a gente, que é a minha lição dessa noite? Faça força. Enfrente os ventos contrários da sua vida. A gente pensa, porque a gente está obedecendo a Deus, que não tem dificuldade. Não tem vento contrário. Meu irmão, tem vento contrário. Jesus falou, você tem que desatar o nó e remar. Faça força. Rema, rapaz. Insista. Vá para frente. Não desiste. Tem muita gente que começa as coisas e desiste rápido demais. Desiste rápido demais. O cara precisa fazer força. Tem que fazer força, rapaz. Tem que remar. Pega o remo, rapaz, da sua vida aí e manda a brasa. Rema. Faça força. Menos coisinhas, menos dificuldade. Ah, pastor, desisti. Rema, rapaz. Pastor, os ventos estão terríveis. Eu sei, meu irmão. Rema-se mesmo. Está entendendo? E tem coisas, irmãos, que deveríamos fazer rápido. Mas os ventos contrários, eu estava lendo sobre o mar da Galileia, o mar de Genezaré. Normalmente, eles fariam essa travessia em 2 horas, remando. Barquinho pequenininho e tal. Eles fariam em 2 horas, 3 horas. Eles estavam gastando aqui, irmãos, quase 12 horas e não tinham atravessado nem na metade. Então, muitas vezes na vida, coisas que eram para a gente fazer mais rápido. As dificuldades são tão grandes que a gente tem que fazer força. Às vezes a gente faz, né, um orçamento e a gente fala assim, tal mês a gente... Mas aí acontece um vento contrário na nossa vida, meus irmãos. E aí a gente tem que remar, a gente tem que fazer força, a gente tem que fazer sacrifício, a gente tem que fazer uma opção de coisa, mas enfrente o negócio, enfrente as lutas. Rema, rapaz. Enfrenta. Pega o remo, a gente é muito devagar, pai. Tem que enfrentar as coisas. Hora diferente. A vida de Jesus de oração era de tardinha, ao anoitecer, quando Jesus foi para o monte orar. O texto fala que eram entre 3 a 6 horas da manhã, quando Jesus foi andando sobre o mar. Meus irmãos, Jesus ficou orando de 6 horas da tarde a quase 6 horas da manhã, no monte. É uma forma diferente de remar. A gente ora 15 minutos, já está cansado. A gente começa a orar para um propósito, meus irmãos. A gente vai. Olha só, quanto tempo você não vem na vigília? Você tem que remar, cara. Quanto tempo você não vem para oração? Dificuldade para você acordar cedo para orar. Deus te chama de madrugada e você não levanta. Você é o marido. Tua esposa está orando mais que você? Está errado, rapaz. Marido, aprendi uma coisa, pastor Luciano, e eu tenho essa mesma coisa. A Gilce, é inadmissível minha esposa ficar orando e jejuando mais que eu. Eu não aceito isso.
Eu não aceito. Marido tem que orar e jejuar mais que esposa. Amém, irmão? Eu acho o cúmulo do absurdo esposas fazendo campanha na igreja para marido crente. Tá de brincadeira. É pegadinha, né? Que isso, irmão? É você que ensina. Isso, Rafaela. Por favor. Reposição. Tem que pegar firme na oração, pai. Tá entendendo? Tem que remar. Mostra pra família. Vamos lá. Deus vai dar vitória, gente. Vai dar vitória. Entendeu? Luta difícil. Vamos remar. Vai dar certo. Pare de só reclamar. Para reclamação não leva a lugar nenhum, não. Reclamação só piora. Já vai reclamar. Manda a bola pra frente, rapaz. Bota pra quebrar. Pega o remo. Pastor, ninguém quer remar nem cá. Rema sozinho esse negócio, rapaz, mas rema. Desate o nó e manda a brasa. Tem que remar. Pastor, os ventos tão difíceis. Tão difíceis, meu irmão. Mas você não pode parar, não, rapaz. Se tu parar, o vento contrário vai te levar lá na beira de novo. Tá entendendo? Você tem que remar. Tem que remar. Tá difícil? Rema. Aí eu vou usar a expressão da Cassiane. Tá sofrendo? Louve. Tá chorando? Reme. Mas o quê? Tá sangrando? Louve. Tá com crise? Tá difícil? Aí eu vou lá, tá difícil? Rema, rapaz. A crise tá grande? Rema, rapaz. No céu não tem crise não, rapaz. Mas você precisa orar. Precisa remar. Vai acontecer, rapaz. Em nome de Jesus Cristo. Tá? E aí, irmãos, precisa desatar seu coração da incredulidade. O texto fala que o coração dele estava endurecido. Irmão, coração endurecido desiste fácil demais. Você precisa tirar o nó da incredulidade do seu coração, rapaz. Tem muita coisa que Deus está falando. Faz, rapaz. Você não está fazendo porque você não crê. Tem muita coisa que não aconteceu na nossa vida, irmãos. Não é porque Jesus não quer. É porque a gente não crê. Tem muita coisa que não aconteceu na sua vida. Não é porque Jesus não quer fazer. É porque nosso coração está endurecido. Sabe? Eles não tinham entendido a multiplicação dos pães. Eles não tinham entendido nada. Irmão, Deus está trabalhando entre nós e a gente não está entendendo nada. Coração incrédulo. Deus está trabalhando, Deus está fazendo no nosso meio, coração endurecido, não consegue ver Deus. Meus irmãos, desata o nó. Dê passo de fé. Entendeu? A gente precisa vencer isso. Parar de ser supersticioso. Entendeu? Desata o nó. Por exemplo, tem gente que fala assim, pastor, eu preciso casar. Já juntado? Aí não casa. Não, mas o pessoal lá em casa falou que não é para casar não, porque eu conheço uma pessoa que viveu 10 anos, 20 anos junto, mas o dia que casou, separou. Irmão, de brincadeira, né? Superstição, irmão. Está igual os discípulos vendo fantasma. Havia uma lenda entre os marinheiros daquela época de acreditar em fantasma, que o fantasma aparecia para eles no meio do mar. Era uma lenda, por isso que os discípulos também acharam que era fantasma. Irmão, você está muito supersticioso. Você está pegado a coisa que não existe. Está entendendo? Você está pegado a coisas que não tem nada a ver. Pega firme. Não, sou muito azarado. Irmão, para com isso. Crê no Senhor. Coloca teu coração no Senhor. O que nos falta muitas vezes é crer no Senhor. Então, passe de fé. Passe de fé na vida, rapaz. Ele quer que a gente vá para o outro lado. Aí a gente está indo, mas não desata o nó. O que está te segurando? O que está prendendo você? Desata o nó, cara. Desata o nó. Uma outra coisa, nós precisamos desatar o nó e sair do raso. Sabe por que Jesus quer que a gente desate o nó? Porque Jesus quer nos levar a águas mais profundas. Amém, meus irmãos? Deus quer nos levar a águas mais profundas. Só que a gente vive no raso.
A gente fica no raso na oração. A gente fica no raso da palavra. A gente fica no raso do jejum. A gente fica no raso da contribuição. Gente, vida no raso. Deus quer nos levar a águas mais profundas, como vai ser o tema do nosso retiro. É a palavra que Deus tem trazido no nosso coração. O Senhor fala assim, vamos embora, vamos lá. Foi lá dentro, na parte funda, irmãos, que o Senhor aparece para os discípulos andando sobre o mar. E Pedro, lá é o texto de Mateus, que é o texto paralelo, é a mesma história. Pedro fala assim, Senhor, se é tu, eu quero ir aí. Aí Jesus fala, vem Pedro. E aí Pedro anda sobre o mar, afunda. Jesus pega pela mão e anda de novo sobre o mar. Irmãos, essa experiência de andar sobre o mar é lá no fundo. Deus quer te tirar do raso. Mas nós precisamos desatar o nó. Desatar o nó de uma vida rasa. De uma vida cristã rasa. Irmão, não podemos ser rasos. Olha a vida de Jesus. Olha a vida de Jesus, irmãos. Jesus, que era Jesus, passava uma noite 12 horas orando. No mínimo. Enquanto os discípulos estavam lá preocupados, Jesus estava orando. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você ora por dia? Irmão, é simples. Olha só, a gente assiste muito mais televisão do que ora. Olha no seu histórico se você puder ver, de WhatsApp, Facebook, quanto tempo você gasta nesse negócio? Falando bobagem. Estou dizendo que é errado. É uma benção. Usado legal é uma benção. WhatsApp, Facebook, essas coisas. A Gilson trabalha mandando mensagem, convidando, lembrando, avisando. Eu uso. Não tem problema, irmãos. É uma benção para o reino, sabendo usar. Mas a minha palavra não é isso não. A minha palavra é que a gente passa demasiadamente falando nada, falando besteira, bobagem, em contraponto com a nossa vida de oração. Vida rasa de oração. Até quando nós vamos continuar com a nossa vida rasa, meus irmãos? Quanto tempo, irmãos, de oração, jejum? Qual a última vez que você jejuou? Qual a última vez que você jejuou por sua família? Por sua esposa? Tem que aprender a jejuar por sua esposa. Está entendendo? Tem que jejuar pela esposa. Tem gente que para mandar em casa fala assim, pastor já pregou, o cabeça é o homem. É, cabeção. Esse é o cabeção. Mas não quer orar. Ele não quer ser o cabeça que ora. Ele não quer ser o cara que ensina a palavra dentro de casa. O cabeça é o que governa, que dá direção, que pega a direção de Deus e dá para a família. Que ensina a palavra de Deus em casa. Que jejua pela esposa. Você já jejuou para sua esposa? Jejua para sua esposa, cara. Jejuou para seu marido alguma vez? Tem que jejuar, cara. Irmão, a gente é muito fraco. Ah, pastor. Eu fico meia horinha sem comer, meus olhos já... Você é frouxo, cara. Entendeu? Irmão, para algumas coisas na vida a gente passa 2, 3 horas sem comer, sem fazer nada. Esses mesmos que às vezes diz que não pode comer, o quê? Às vezes joga 2, 3 horas de futebol direto só bebendo água. Mas na hora de jejuar, não jejua. Ué, irmão, que negócio é esse? Vida rasa. Tem crente que vai ser 30 anos de crente raso. Vai para o céu. No raso. Entendeu? Vai na repescagem. Tá igual o Vasco. Eu não podia, José, eu não podia perder a oportunidade. Não tem, sabe, irmão? É lá nos últimos, irmão. É lá no final, no rabo da cobra. Tá entendendo, meus irmãos? Vida rasa. Quanto tempo você não faz um jejum, rapaz? Pastor, não aguento, pelo amor de Deus. Não gosto de fazer café, não, pastor, pelo amor de Deus, não aguenta. Aguenta. Começa com pequenos passos, cara. Não adianta querer começar
Entendeu? Começa com pequenos passos, cara. Fique o café da manhã. Ao invés de comer 5 pães franceses, vou fazer um jejum. Vou comer um só esse dia. Pronto, já é um começo. Entendeu? Ao invés de comer 2 jacas, come só 1/4 de uma jaca. Faz assim, vai assim. E vai, aí depois você vai um dia, aí passa uma manhã sem comer, aí daqui um dia passa um almoço, consagra um almoço, daqui um dia está um dia inteiro só bebendo líquido, tomando suco e não come nada. Daqui uns dias você está 2 dias. 3 dias. 4 dias. 5 dias. Vai embora. Só que se você ficar nessa vida rasa que nós estamos, irmão, a gente não vai a lugar nenhum, não. Jesus quer levar a gente para águas mais profundas. Mas essa vida rasa que a gente está, a gente não chega a lugar nenhum, não. Eu queria tanto mover no Espírito. Eu queria mover, falar em línguas. Eu queria ter uma bênção, pregar, não sei o quê, eu queria estar na unção. Meu irmão, você quer ficar só no raso? Só fica no raso, você vai nadar. Entendeu? Pastor, aqui no raso é mais seguro. Meu irmão, então fica aí, ué. Irmão, tem que cair de braçada, cara. Vai pro fundo. Jesus está falando, vamos lá no fundo. Pastor, mas lá tem vento forte, pastor. É lá, irmão, é lá que nós somos treinados. É lá que a gente anda sobre as águas, tá entendendo? A gente fica pensando, mas os ventos são fortes, Pedro afundou, mas Jesus pega pela mão. Aí eu fico imaginando, vamos dar agora, por exemplo, que a gente fala na vigília. Quem tem uma bênção para contar? Os discípulos, todo mundo quieto. Aí Pedro levanta, eu tenho uma bênção. Hoje, irmão, nós enfrentamos uma tempestade. Deus deu graça e eu andei sobre o mar. Todos os discípulos poderiam ter andado também. Só Pedro andou. Os outros ficaram amarrados dentro do barco. Limitado pelo medo. Tem muita coisa. Eu vejo uma porção de gente falando assim, eu tenho medo de fazer isso e não dar conta, desviar. Sai fora, isso é ideia do diabo naquela cabeça. Pastor, estou com medo de voltar para a igreja e não dar conta. Irmão, isso é coisa do capeta no teu ouvido. Deus está falando. Vai lá, rapaz, se compromete, batiza, assume um compromisso. Vai lá, rapaz, entra pro louvor. Vai lá, pastor, eu tenho medo de não conseguir, não dar conta. Irmão, se você afundar, Jesus estende a mão para você. Sai do raso, cara. Uma vidinha mais ou menos de oração. Mais ou menos, irmão. Crente há 30 anos, não leu a Bíblia ainda. Que isso, irmão? Aí fica aquelas respostas assim. A professora pergunta na escola dominical com as crianças. Quem derrubou o muro de Jericó? Aí eu não fui. Mas aí o garoto começou a chorar. Eu não fui, não. João, não estou falando com você, não. Não, eu não fui. Aí daqui a pouquinho, passa o diácono na escola, na porta. O que foi que está acontecendo aqui, essa choradeira? Não, que eu perguntei quem derrubou o muro de Jericó e o Joãozinho está chorando. Professora, pode ter certeza. Eu conheço esse menino bom. Ele não fez isso. De brincadeira, né, gente? Entendeu? Ele é a palavra do Senhor, pai. Fica só ali. Irmão, pega. Compra uma Bíblia nova. Compra uma Bíblia. Bíblia para o seu filho. Raso. Saia do raso da oração. Saia do raso do jejum, rapaz. Um jejum com substância. Pegue firme, rapaz. Entendeu? Pega seu filho e traga para a vigília. Traga seu filho para a escola bíblica, para a classe de líderes. Traga seu filho. Sai, irmão, do raso da sua contribuição. Irmão, cansado só contribui mendigaria. Só uma miséria. Que isso, irmão? Não tem coragem de fazer um propósito bom com a igreja? Com o Senhor Jesus? É só ali, nem dízimo entrega. Que isso, irmão? Com medo de quê? Sua vida financeira vai ficar no raso. Está entendendo? Você vai viver no raso. Você precisa desatar o nó e ir para as águas profundas, rapaz. Faça propósito de fé, rapaz. Faça propósito missionário.
Cumpra. Entregue ao Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, rapaz. Entendeu? Deus quer usar você, rapaz. Uma vez eu falei aqui para os irmãos que Deus tem prazer em enriquecer. Mas muitas vezes Ele não pode contar, porque a gente não tem coragem de ser usado. Isso é do raso da contribuição, rapaz. Eu acho legal o Mar da Galileia, porque o Mar da Galileia, ao contrário do Mar Salgado, Mar Morto, é um mar extremamente fértil, generoso. E Deus quer que a gente vá para o fundo nesse mar. Está entendendo? Mar Morto, ele recebe água do mesmo rio, do Rio Jordão. Está entendendo? Vem do Monte do Hermão, vem o Rio Jordão, entra no Mar da Galileia, e na verdade é um grande lago, e ali é um mar, tudo ao redor do Mar da Galileia é próspero. Entendeu? Porque o Mar da Galileia é generoso. Ele não retém. Aí a água do Mar da Galileia, ela vai e continua o rio e desemboca no Mar Morto. Irmão, esse Mar Morto não enche nunca. Recebe, ganha e vem de lugares de prosperidade. Recebe e acaba ali. Irmão, não tem nada. É extremamente salinizada a água. Ao redor não dá nada. Não dá nem bactéria. Não tem peixe nenhum. Você não pode ingerir aquela água, você pode morrer. Está entendendo, irmãos? Água morta. Recebe. E olha que recebe do Jordão. Um rei extremamente generoso. Já viu, gente? Recebe, está sempre querendo mais. Nunca dá, quer mais. E nunca compartilha com ninguém. É Mar Morto. Jesus não quer nos levar para o Mar Morto. Ele quer nos levar para o Mar da Galileia, para as profundezas, para as águas profundas do Mar da Galileia. Da generosidade, rapaz. Irmãos, o Mar da Galileia é lugar de generosidade. É lugar de multiplicação. É lugar onde não falta peixe. Está entendendo? Mas nós precisamos sair do raso. Nós precisamos sair dessa coisa. E precisa desatar um nó. A vida da gente não vai. A semente não morre. Viu o pastor Arão Xavier fazer uma citação muito boa, que já falamos aqui na igreja, que tem gente, semear, irmãos, questão financeira, é semear. Você semeia. A semente precisa morrer. Jesus fala isso lá em João. Se a semente não morrer, não dá fruto. Por que tem muita gente pessoas falam assim, pastor, eu sou dizimista, mas não funciona comigo? Porque tua semente não morre. Está entendendo? Tem gente que entrega a oferta e fica pensando, rapaz, aquela oferta, hein? Vai me fazer tanta falta. Vai em paz. Senhor te acompanhe. Fica a semana inteira pensando, será que eu deveria ter entregue aquele dinheiro todo? Poxa. Irmão, tua semente não morre. Tem que matar essa semente. Quando você entrega seu dízimo, irmão, entrega, glória a Deus, Jesus, com alegria. Deixa a tua semente morrer, pá. Aí tem gente que faz conta. Poxa, se eu pegasse todos os dízimos que eu já dei na minha vida, o cara tinha comprado um carro zero já há muito tempo. É Mar Morto. Mar Morto. Tua semente tem que morrer, cara. Oferta, dízimo é a primeira coisa que a gente faz. Dízimo é a primeira coisa, é princípio de primícia. Você pega assim, meu irmão. Agora alguns irmãos até transferem, já pega lá e já transfere o bicho. Ou então já chega ali, irmão, e já bota aqui dentro, irmão, e fica tranquilão. Deixa teu dízimo morrer. Deixa tua oferta morrer, meus irmãos. Está entendendo?
Irmãos, deu um cara que ele começou a ganhar pouco, mas depois ganhou muito. Aí o dízimo dele era quase R$2.000, dízimo. Aí ele olhou assim, caramba, mas o cara é jumento, né, gente? Caramba, eu vou dar isso tudo de dízimo? Você quer dar R$2.000 de dízimo? Quem quer dar R$2.000 de dízimo? Que são crente esperto. Eu só quero ver que o dia que Deus pegar teu salário de R$1.000 e transformar ele num dízimo de R$1.000, for para 5.000, se você vai deixar esses R$500 morrer. Todo mundo que às vezes começa ganhando salário mínimo, oh meu Deus, eu sonho um dia entregar um dízimo de R$500. Quem quer entregar um dízimo de R$500? Ó, todo mundo. De R$1.000. De 2.000. Fala, Jeová. Receba a tua vitória. Isso mesmo. Já é dele, irmão. Agora é 19,21. Quem quer? Irmão, eu só quero ver quando Deus for aumentando o teu dízimo.